Fala galerinha do YouTube, tudo jóia com vocês? É isso aí, é o canal Biologia Anderson trazendo mais uma vez a biologia de uma forma simplificada para você. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante, de um dos componentes da matéria viva, certo? Nós vamos falar de um componente inorgânico, inclusive é um dos componentes que nós temos em maior quantidade no nosso corpo. Então hoje nós vamos falar sobre a água. É isso aí, água. Pega papel, pega caneta e vamos lá, simbora. Roda a vinheta. Então hoje nós vamos falar das propriedades físico-químicas da água, certo? Esse componente de suma importância para o bom funcionamento do nosso corpo e de todos os seres vivos. Então, inicialmente, vamos falar sobre a composição da molécula de água, não é? A molécula de água, nós sabemos que nós conhecemos ela como H2O. Então, o que seria esse H, o que seria esse 2, esse O? Então, vem comigo aqui. Então, olha só, a conformação da molécula de água está aqui, certo? Nós temos um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, certo? Que são ligados por ligação covalente, certo? Ligação covalente faz essa junção aí do átomo de oxigênio com os dois átomos de hidrogênio. Uma coisa super importante é o ângulo formado aqui entre os átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio, que é de exatamente 104,5 graus. Esse ângulo é de suma importância porque é ele que possibilita a existência da água líquida. Por nós termos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, nós temos aí uma molécula polar. De um lado ela vai ter um polo positivo, do outro lado, ela vai ter um polo negativo, certo? Isso dá a polaridade da molécula. Uma das características principais, uma das características mais marcantes da água, é ela ser conhecida como solvente universal. Por que solvente universal? Porque ela dissolve uma variedade imensa de substâncias. Exemplo de sais, aminoácidos, açúcares, certo? Então ela dissolve muitas coisas lá no meio biológico. Então, por isso, ela é conhecida como solvente universal. Agora vamos falar um pouco das funções dessa água, certo? Então, temos aqui uma das funções, ela é muito importante para que aconteçam as reações químicas, certo? Então, todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo, elas precisam de um meio aquoso para ocorrerem. Então, aqui, a nossa água é de suma importância para que essas reações aconteçam. Como exemplo disso, nós temos aqui dois tipos de reação. Nós temos a desidratação e a hidrólise. Então, a desidratação é quando eu tenho a formação de uma nova molécula, sendo que para isso eu perco uma molécula de água. Então, uma molécula de água ela vai sair, vai desidratar. Então, a desidratação é isso aí. Na hidrólise vai acontecer a quebra de uma molécula pela adição de uma molécula de água. Então, eu adiciono uma molécula de água e consigo quebrar uma determinada molécula. Para entender também um pouco dessas reações, temos que entender que existem dois tipos de substâncias, certo? Vai existir as substâncias que são hidrofílicas e as substâncias hidrofóbicas. Então, as substâncias hidrofílicas são aquelas que têm afinidade com a água, certo? Afinidade. As substâncias hidrofóbicas, elas não têm afinidade com a água, ela tem aversão à água, certo? Ela tem medo da água. Então, substâncias hidrofílicas gostam de água, substâncias hidrofóbicas não gostam de água. Outra característica da água é que ela é um ótimo regulador térmico, certo? Existem substâncias no nosso corpo, no corpo dos seres vivos, que só conseguem sobreviver em uma determinada faixa de temperatura, fora da qual essas substâncias ou cessam o seu metabolismo ou morrem. Então a água ela vai agir aqui assim como a água no motor de um carro, vai estar lá resfriando o motor para que ele não superaqueça. Então a água no nosso organismo tem a mesma função de regular a temperatura. Então você pode perguntar, professor, como é que ela é boa nessa questão de regulação térmica? Porque ela consegue, através do seu alto calor específico, ela consegue evitar mudanças bruscas de temperatura, certo? Porque ela possui um alto calor específico. O que é isso? Ela tem uma grande capacidade de absorver calor e também de ceder calor, certo? Então isso aí, essa alta capacidade que ela tem, tanto de armazenar calor quanto de ceder calor, é o alto calor específico da água. Quer um exemplo? Se você vai à praia por volta ali de meio-dia, 11h30, meio-dia, quando você chega lá, a areia vai estar extremamente quente, certo? E a água vai estar fria, porque a água está absorvendo calor. Se você vai à noite, a areia vai estar fria e a água vai estar um pouco morna, porque a água passou o dia retendo calor, certo? Então aí mostra um pouco desse alto calor específico da água. Outra característica ligada a essa polaridade, certa forma da molécula da água, são as pontes de hidrogênio. Então observa comigo que essa polaridade aqui, certo? O lado positivo, ele vai se ligar
a um lado negativo do oxigênio. Então vai formar pontes de hidrogênio. O que é que essas pontes interessam para nós? Nessas pontes de hidrogênio, eu tenho lá a formação de uma alta tensão superficial da molécula. Então, vamos lá, vamos explicar o que é isso. Então, a alta tensão superficial, ela quer dizer que as moléculas de água na superfície, certo? Quando entram em contato com a atmosfera, elas se juntam de certa forma por pontes de hidrogênio, que elas criam uma força, certo? Entre elas, as moléculas se juntam e criam uma força que pode suportar até o peso de um inseto pequeno, certo? Ou de uma folha que cai lá sobre a superfície da água. Então, essa força que une as moléculas, que é através das pontes de hidrogênio, é chamada de tensão superficial. Essa tensão superficial ela só é possível graças à força de coesão das moléculas de água. Então, o que é essa força de coesão? É justamente a força com que as moléculas de água se juntam umas às outras. Então, uma molécula de água junto com outra é a força de coesão, certo? É a molécula de água junta a outra. Já a força de adesão é diferente, é quando você tem uma molécula de água aderindo a outra substância, por exemplo, ao tecido, ao papel. Então você tem ali a força de adesão. E essa força é super importante, por exemplo, para o movimento da água nos capilares das plantas. Então a força da água, essa força de adesão faz com que a molécula de água adira às paredes dos capilares, tá bom? Outra informação interessante a respeito da água é o seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão a 0 grau, ou seja, a água congela a 0 grau. Ponto de ebulição, 100 graus. Ou seja, nós temos uma amplitude aí de 100 graus, certo? Na qual nós temos água líquida. Então, de 0 a 100 graus, nós temos água líquida. E isso é super importante para as reações acontecerem. Outra informação interessante a respeito da água é aqui a quantidade de água durante a vida dos seres vivos. Então, quanto mais jovem, maior a quantidade de água. Quanto mais velho, a quantidade de água vai diminuir nas células. E a última função da água aqui, transporte de substâncias. Então a água ela é uma excelente transportadora de substâncias. Então ela faz esse transporte dentro dos seres vivos, né? Temos aí o transporte, o fluxo de massa, temos o transporte de substâncias através dos corpos dos seres vivos. Então essa é outra função de suma importância, não é, que a água desempenha no corpo dos seres vivos. Muito bem, então agora dando aquela recapitulada, né, que nós temos no final das nossas aulas. Então hoje nós falamos sobre água, componente essencial à vida, certo? E um componente que nós temos em maior quantidade no nosso corpo. Então falamos de quê? Falamos sobre a questão dela ser uma molécula polar, não é? Que ela tem dois polos, um positivo e um negativo. Que ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Falamos também da questão dela ser solvente universal, dela conseguir dissolver várias coisas. Falamos também da importância da água nas reações químicas, né, que acontecem no nosso corpo, bem como a importância dela como regulador de temperatura e também no transporte de substâncias. Falamos ainda dos tipos de reação, que temos aí desidratação e hidrólise, e também dos tipos de substância, que nós temos as substâncias hidrofóbicas e hidrofílicas. Outro ponto abordado foi sobre calor específico, não é? Que é a capacidade que a água tem de absorver e de ceder calor. Então ela tem uma alta capacidade de absorver calor. Falamos também sobre as pontes de hidrogênio que dão a possibilidade da existência da tensão superficial. Além disso, falamos das duas forças lá, que são a coesão e a adesão. Coesão, molécula de água com molécula de água, formam a força de coesão, e molécula de água com outras substâncias, a força de adesão. Falamos também de ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão a 0 grau, ponto de ebulição a 100 graus, e da importância dessa grande amplitude de temperatura para as reações que acontecem no nosso corpo. E por último, falamos aí da quantidade de água, não é, nos seres vivos. Vimos que quanto mais jovem, mais água tem nesse corpo. Quanto mais velho, não é, menos água teremos. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou dessa aula, vai lá, deixa seu like, ativa o sininho, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal Biologia Anderson, que vem facilitando a biologia para você, tá bom? Então, até a próxima semana. Beijão!